Olá, signo de Áries! Sejam muito bem-vindos ao canal, sejam muito bem-vindos à tiragem do mês de maio para vocês. Essa é uma tiragem coletiva, pegue o que ressoar com o seu momento, o que não ressoar, solta para o universo. Se essa tiragem fez sentido para você, comenta aqui que eu quero saber. Se você quer uma tiragem particular comigo, é só vir para a descrição para ver os meus contatos, tá? Para que vocês possam agendar uma tiragem particular na energia de vocês, tá? Já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e vamos para sua tiragem. Áries, eu abri aqui o seu mês de maio, semana a semana, mas eu quero começar abrindo uma mensagem do livro Oráculo para vocês, para trazer o tom inicial dessa leitura. Vamos lá. Qual é a mensagem para começar a leitura do mês de maio de Áries? Desligue o Wi-Fi e se conecte um pouco com almas. Saia um pouco da internet. Vá ler um livro, chame um amigo para sair, faça trocas com pessoas reais. Esteja no aqui e no agora, adquirindo cultura, conhecendo histórias, comendo seu prato favorito, com uma companhia agradável e colecionando momentos de verdade. E você é uma centelha divina. Já resgatou a sua identidade espiritual? Você faz parte do todo e o todo faz parte de você. Não busque fora. Só olhando para dentro você achará as respostas. Silencie. Sinta-se um ser divino. Imagine uma luz dourada crística envolvendo todo o seu ser e repita: eu sou um ser divino. Então, Áries, esse é um mês que eu sinto que vai ser um mês de muitas conquistas para vocês e de um movimento muito rápido, tá? Aqui na primeira semana, a gente começa com energias extremamente positivas, mas de muito movimento, tá? Então, a primeira semana de maio, ela é uma semana que traz um empoderamento para vocês, que traz uma visibilidade, que traz uma liderança para vocês. E aqui eu sinto que muitas coisas dando certo ao mesmo tempo. É uma boa semana para receber recursos financeiros, é uma boa semana para a independência material de vocês, tá? É uma boa semana para vocês colocarem os projetos em prática, para vocês assumirem a liderança, o poder pessoal de vocês, a individualidade de vocês. Eu sinto aqui também que essa primeira semana, ela traz uma liberdade em termos emocionais para vocês, tá? Aqui no baralho cigano, a gente veio com essa energia aqui do coração, dos pássaros e dos lírios, né? Então eu sinto aqui uma semana em que você vai ter bastante conquistas emocionais, tá? Aqui eu sinto uma independência emocional muito grande, vocês realmente agindo a partir de um lugar de poder pessoal, sabe? E as coisas se movimentando em torno desse magnetismo. Eu sinto que esse mês é uma abertura emocional muito grande para vocês. Aqui no fundo do deck a gente tem o As de Copas, tá? Então eu sinto que é um período em que o chakra cardíaco de vocês vai ser muito trabalhado, tá? Então vocês vão estar cada vez mais magnéticos, porque tem algumas curas aqui acontecendo ao longo desse mês, tá? Tem um aumento na sensibilidade de vocês, tem um aumento no emocional de vocês, e isso vai demandar um certo jogo de cintura para lidar, sabe? É como se vocês fossem expandir ali as emoções, vocês fossem expandir a sensibilidade de vocês. E com isso, eu sinto que assim, chegam novas ideias, chegam novos projetos, coisas que estavam paradas começam a se movimentar. Só que ao mesmo tempo, como vocês estão numa abertura aqui muito grande para o novo e uma abertura muito grande para fazer as coisas darem certo, um magnetismo muito grande, vocês já são um signo de fogo e tem muitas cartas de fogo na mesa. E aqui eu sinto que vocês vão estar nessa energia de muito magnetismo, de muito poder pessoal, de vocês realmente conseguindo trazer as coisas para vocês. E aí, por vocês estarem extremamente magnéticos, vocês também magnetizam coisas que ainda não estão muito bem resolvidas. Eu sinto que essas duas primeiras semanas de maio, elas são semanas de muito poder, de muita conquista, mas ainda não é tudo que vocês vão alcançar, porque vocês vão alcançar muito mais até o final de maio. Aqui eu sinto que tem um processo de empoderamento interno acontecendo já nessa primeira semana, né, de independência, tá?
e das coisas realmente começando a se movimentar com muita rapidez na vida de vocês. Essa primeira semana é uma semana que vem mensagem, vem retorno financeiro, vem comunicações importantes, vem uma certa sensação de estabilidade, tá? A segunda semana também é uma semana com muita movimentação, com novos caminhos se abrindo, com mensagens importantes chegando para vocês e com muita energia de movimento. E vocês conseguindo alcançar mais algumas conquistas emocionais. Eu sinto que a primeira semana ela traz conquistas aqui materiais, tá? Bastante retorno material, bastante retorno financeiro, bastante retorno em termos de valor pessoal, vocês se enxergando com um valor pessoal maior, vocês entrando nessa energia mesmo de poder, né? E na segunda semana vocês têm muita energia de ação e muita energia de movimento e conquistas emocionais. E aqui eu achei muito interessante porque vocês abrem essas 2 primeiras semanas com o 9 de ouros e aqui a gente tem o 9 de copas. Então vocês têm conquistas no material, conquistas mais ligadas a essa energia material, mas também muitas conquistas emocionais vindo a partir disso. E vocês continuam em visibilidade, continuam em estratégia, em planejamento, em ação, em vocês conseguindo liderar. É uma energia de liderança aqui, muito forte, muito profunda com esse rei de paus aqui, tá? Eu sinto vocês tanto magnetizando as coisas para vocês. Na primeira semana eu sinto que é mais magnético, vocês puxam as coisas para vocês sem muito esforço. E a segunda semana ela já é mais uma semana de ação. É vocês fazendo acontecer, vocês tomando direcionamento, vocês tomando o posicionamento e o controle das coisas, né? O que eu sinto aqui só, Áries, que vocês têm que tomar cuidado pelo excesso de energia de fogo, tá? Esse excesso de energia de fogo, ele pode gerar alguns desgastes, ele pode trazer algumas ansiedades, né? Então aqui vocês têm uma abertura de um novo caminho nessa segunda semana de maio, vocês têm conquistas importantes para vocês, mas existe uma energia muito acelerada, né? Existe um ritmo aqui muito acelerado. Então vocês precisam tomar cuidado para vocês não se perderem nessa energia, né? Para vocês não acabarem se desgastando muito, tá? Essa segunda semana também tomar cuidado com perdas, também tomar cuidado com roubo energético, vampirismo, enfim, né? Vocês têm, apesar dessa energia de movimento, vocês também cuidarem da energia de vocês para não entrarem em um excesso, tá? Para não ter esse risco de cair aqui no excesso, tá? Mas é uma boa semana também para estudos, tá? Para aprendizados. Então, é uma boa semana para estudo, para aprendizado, para vocês também, se vocês estão planejando, por exemplo, fazer um curso, fazer uma palestra, fazer alguma venda em que você seja o líder, você é a pessoa que faz a condução do trabalho, né? É um período bom para você ensinar isso a outras pessoas também, porque vocês estão com uma energia de liderança muito forte aqui, tá? Então, essa terceira semana, ela traz para vocês a abertura de novos caminhos, uma possibilidade de vocês estarem numa posição de liderança, de uma pessoa que conduz outras. Então, tem essa possibilidade aqui de projetos em que vocês estão com esse papel de visibilidade, serem projetos que tomem tração de uma forma muito rápida, tá? A terceira semana é onde começa a abrir alguns conteúdos mais inconscientes, tá? Alguns bloqueios mais inconscientes. Por quê? Porque eu sinto que aqui, talvez, vocês estão muito próximos de chegar numa conquista muito grande, muito importante para vocês. E a única coisa que pode sabotar isso são vocês mesmos, né? Então, essa terceira semana, ela é uma semana de conteúdos inconscientes vindo à tona. Ela é uma semana onde vocês podem ter muitas confusões emocionais. É uma semana em que o emocional de vocês pode dar uma abalada. Porque, como eu falei pra vocês, esse é um mês de muita sensibilidade. É um mês que vocês vão abrir muito a percepção sensitiva de vocês. A gente tem uma rainha de copas no conselho e um as de copas no fundo do deck. É uma abertura desse emocional, é uma conexão com o coração, é uma conexão com o propósito de vocês. Então aqui existe essa possibilidade de vocês em algum momento entrarem em contato com coisas que estão mal resolvidas
em termos de crenças, porque aqui vocês estão no 9 de copas, mas vocês vão chegar na última semana no 10 de copas. Só que para vocês chegarem no 10 de copas, que é o auge da realização emocional, essas crenças limitantes, esses bloqueios emocionais, eles precisam ser transmutados. E para você transmutar alguma coisa, primeiro você tem que saber que essa coisa existe no seu campo. Então aqui nessa terceira semana, é como se viesse à tona todo esse conteúdo inconsciente para vocês trabalharem. Porque esses conteúdos inconscientes, essas preocupações, essa ansiedade que vocês têm em relação a algo aqui, ou em relação a múltiplos caminhos que se abrem para vocês, ela é uma forma de bloquear o caminho de vocês, né? Então, todas essas crenças, esses bloqueios internos, são eles que travam, né? Então, aqui é como se viesse isso à tona e falasse, olha, isso aqui exige uma limpeza, isso aqui exige uma mudança, né? Então, uma mudança de crenças limitantes, uma mudança de percepção da realidade, né? Porque aqui eu vejo que nesse momento em que vocês estão passando por essa abertura do inconsciente, pode ser que vocês sintam, de novo isso vindo à tona, de novo eu passando por isso, né? E vocês esqueçam tudo que vocês conquistaram nas 2 primeiras semanas e fiquem olhando para essa preocupação que surge aqui na terceira semana, para esse bloqueio que surge aqui nessa terceira semana. Então não olhem para aquilo que está dando, entre aspas, errado, porque não é errado, isso aqui é um ajuste energético para vocês conseguirem chegar no auge que vocês querem chegar. Maio é um mês extremamente positivo para vocês, porém ele tem uma movimentação energética tão rápida que aqui pode ser que vá de 0 a 100 muito rápido, sabe? Vocês estarem de 2 semanas de muitas conquistas, de muitas coisas boas acontecendo, de muita visibilidade, de muito poder, e aí vocês entrarem nesse momento do inconsciente de queda que a sacerdotisa traz, que é esse conteúdo interno, vocês dominarem esse conteúdo interno para vocês conseguirem ter essa maestria sobre a vida de vocês mesmos, sobre vocês conseguirem dominar o inconsciente de vocês, né? E a sacerdotisa, ela traz esse conteúdo inconsciente para vocês conseguirem ter esse trabalho de reprogramação, né? Reprogramação energética, reprogramação de crenças, né? E aqui eu sinto que tem um caminho, para alguns de vocês, existe um caminho que aparentemente ele vai parecer bloqueado, tá? Vai aparecer alguma coisa que vocês queriam realizar e aí fica difícil de realizar, ou o bloqueio é vocês terem mais de um caminho para escolher e vocês não saberem o que escolher. Só que aqui a espiritualidade, ela vai dar os sinais, ela vai mostrar qual é o caminho, né? E é um caminho de sonhos aqui, é um caminho que vocês vão realizar coisas que vocês querem muito, é um caminho de realizações de bênçãos mesmo. Eu sinto que esse é um mês que a espiritualidade, ela traz muitas bênçãos para vocês, principalmente para encerrar o mês, tá? Então aqui eu sinto que existem esses bloqueios que são primeiro bloqueios internos, né? Então quando a gente vai falar de manifestação, né, e quando a gente vai falar da realidade, toda a realidade ela começa dentro de nós, né? Existe uma lei hermética chamada lei da correspondência. Tudo que tem acima tem abaixo, tudo que tem dentro de você tem fora, e tudo que tem no microcosmos tem no macrocosmos. Então aqui, o mundo interior de vocês ainda tem alguns bloqueios. E é quando vocês acessam isso através do inconsciente que vocês conseguem desbloquear para vocês chegarem numa nova fase da vida de vocês. Então, eu sinto que na última semana do mês de maio, vocês podem ter ali muitas emoções profundas vindo à tona, muitas coisas do passado vindo à tona para serem resolvidos, um emocional um pouco mais instável. Para alguns de vocês podem se sentir um pouco bloqueados, tá? Um pouco estagnados, um pouco aquela paralisia de e agora? O que eu faço agora, né? Qual que é o meu próximo passo? Não consigo sair, né? Alguns podem entrar em procrastinação, podem entrar numa paralisia mesmo, de realmente não saber o que fazer, né? Com esses bloqueios, com essas perdas que vieram ali nesse final do mês, né? Mas, aqui, é como eu falei pra vocês, esses conteúdos interiores, eles estão sendo trabalhados em vocês porque eles precisam ser desbloqueados, né? Eles precisam vir à tona porque são emoções muito profundas e são emoções que te ancoram no mesmo lugar. Então, talvez você estava sempre chegando na conquista
E aí quando chegava na conquista, vinha uma autossabotagem, ou vinha um desafio, ou vinha alguma coisa no caminho que você não estava contando. Porque essa âncora é interna, e essa âncora é emocional, ela é profunda. Então quando você toma consciência disso, você consegue fazer a liberação desse conteúdo. E aí quando você faz a liberação, você termina maio colhendo muitos frutos, muitas bênçãos. Aqui são projetos que dão certo, é um dinheiro que você está esperando que entra, são relacionamentos que dão certo, são, enfim, projetos em qualquer área de vida que você tenha, porque você vai passar em maio por um processo de limpeza, de coisas do inconsciente. Só que não é uma limpeza tão pesada assim, sabe? Alguns períodos ali que você vai lutar com a sua própria mente para você conseguir sair dessa paralisação, né? E você vai precisar soltar o controle em alguns momentos para que as coisas se acertem. Mas aqui tem propostas muito boas chegando esse mês, respostas muito boas chegando esse mês, bênçãos chegando esse mês. Você escolhendo os frutos de uma luta que já vem talvez de muito tempo. Então é um mês muito positivo, é um mês de realizações, é um mês de abertura emocional, tá? Para alguns de vocês que são um pouco mais conectados aí com a espiritualidade, pode ter um refinamento da mediunidade, tá? Pode ter alguma abertura ali de canais mediúnicos, um aperfeiçoamento da mediunidade, uma abertura, uma sensibilidade maior, tá? É muito importante que vocês aprendam a lidar com as emoções de vocês e com o mental de vocês nesse mês, né? Que como conselho a gente tem o 4 de copas, a rainha de copas e o pajem de paus. Então, o que eu entendo aqui que é o desafio principal de vocês é equilibrar a mente e coração, equilibrar a ansiedade, equilibrar o excesso de querer fazer as coisas muito rápido ou de querer resolver tudo de uma vez só e olhar para todos esses processos que vão abrir para vocês nesse mês com um olhar de curiosidade, com um olhar de aprendiz. O que eu posso aprender sobre os meus sentimentos com isso que está acontecendo? O que eu posso aprender comigo mesmo com isso que está acontecendo? O que eu posso aprender com essas situações? Né? Como eu posso equilibrar melhor os meus sentimentos, equilibrar melhor a minha sensibilidade? Como eu posso usar a minha sensibilidade ao meu favor? Como eu posso escutar mais o meu coração? Como eu posso escutar mais a minha intuição? Né? Aqui é um mês que vocês vão ser chamados a olhar para dentro, vocês vão ser chamados a escutar a intuição. E principalmente ser muito grato nesse caminho, porque tem muitas coisas boas para acontecer para vocês. E algumas coisas que são mais desafiadoras, que são conteúdos ali do inconsciente, são dores do passado, são coisas que precisam ser trabalhadas para que você possa seguir em frente sem essas âncoras. Pode ser um processo mais chato, pode ser um processo mais dolorido, mas ainda assim é um processo que te leva para frente. Ainda assim é um processo importante, né? Então, olhe para aquilo de bom que tem na situação, né? Se você precisar chorar, chore. Se você precisar liberar, libere, né? Se você precisar encerrar ciclos, encerre, né? Se você precisar se acolher, se acolha. Só não caia nessa apatia de toda vez que uma coisa boa acontece pra mim, acontece uma coisa ruim também. Porque a vida, ela é feita de opostos. A gente vive em uma realidade que ela é regida pela lei da dualidade também. Então a gente sempre vai ter luz e sombra, a gente sempre vai ter bom e ruim, a gente sempre vai ter calor e frio, a gente sempre vai ter claro e escuro. Então, se a gente fica olhando para um lado só, a gente esquece de ver que do outro lado tem outras coisas acontecendo, né? E tem coisas boas chegando, tem muitas conquistas para vocês no mês de maio, né? Coisas que vocês já estavam há um tempo esperando. E isso vem do posicionamento interno de vocês, né? Então, como eu falei, da mesma forma que vocês estão muito magnéticos para aquilo que é bom no campo de vocês, vocês também podem magnetizar algumas situações mais desafiadoras, né? E isso é importante porque isso mostra onde dentro de vocês que vocês ainda não são livres. Então, é um processo muito importante para alguns aqui. Tem limpeza do chakra cardíaco, tem um trabalho muito forte de emocional, né? De emoções. E assim, a limpeza de algumas questões do passado que não estão muito bem resolvidas também, tá? Então, se conectem com pessoas, né? Tenham pessoas que vocês amam do lado de vocês, né? Aquela mensagem inicial, saiam, vão viver, vão se conectar com outras pessoas, vão viver experiências boas, né? Vão viver o melhor da vida.
se posicionem, tenham ação, tenham essa vontade, esse ímpeto, né, de fazer aquilo que é necessário para chegar onde precisa, mas também saibam que às vezes é importante se voltar para dentro e fazer esse trabalho interior, porque ele também vai dar resultados fora, né? Lei da correspondência. Se eu desbloqueio coisas dentro, eu desbloqueio coisas fora. Então, se vocês tirarem esse tempo para trabalhar as questões internas de vocês, vocês vão ter esses resultados, né? É um mês de muita sorte, é um mês de muita abundância, é um mês de muitas portas se abrindo. Então, é como eu falei, se você focar no bom, vai abrir ainda mais portas boas. Se você focar no ruim, você vai se afogar nas suas emoções. Só aceite que aquilo que vem está vindo para a limpeza, está vindo para o seu crescimento, está vindo para você dar um passo a mais para alcançar tudo aquilo que você quer. Então agradeça, porque não se constrói nada em cima de um terreno sujo. Não se constrói uma mansão em cima de um terreno sujo. Não se coloca móveis novos na casa sem limpar a casa antes. Não faz sentido. Então aqui vocês estão passando por uma reforma interior. E vão vir coisas muito bonitas para vocês em maio. Então essa limpeza é necessária, porque ela não combina com o que está chegando. Com o nível de sorte, com o nível de abundância, com o nível de caminhos se abrindo para vocês em maio. Então é um mês muito positivo, é um mês para vocês cuidarem do mental, cuidarem do emocional. Tá? Se vocês precisarem de um alinhamento de chakras, se vocês quiserem fazer um trabalho para limpeza espiritual, para auxiliar nesse processo, eu trabalho com cura multidimensional arcturiana, trabalho com a medicina dos dragões divinos. A gente pode fazer trabalhos espirituais para vários tipos de objetivos. Então, se você sente que você precisa desse apoio, conte comigo, me chame aqui pela descrição. Eu vou deixar todos os meus contatos, tá? E as minhas outras redes sociais para você me seguir também. Um ótimo mês de maio para você, Ares. Depois você me conta se fez sentido para você.